Te chamaram de retranqueiro. Você se considera um cara retranqueiro? Cara, como é que pode ser retranqueiro um time? Chuta, garoto. Vai. Como é que- Chuta. Não. Sem pena, vá. Não libere não, vá. Mas aí... Galera, sexta-feira chegou e o Bar Futebol Clube chegou junto com ela, com Guto Ferreira, o rei do acesso. Ele não quer mais saber de agora de rei do acesso, ele quer rei de título agora. Mas o fato é que ele levou o Bahia à primeira divisão com o trabalho dele, contribuiu demais. Mas antes da gente continuar a entrevista aqui nessa sexta-feira, de Júlio e Fabinho aqui tem uma tampinha verde. Ó, eu vou acertar dessa vez, eu sei que eu tô errando direto, uma tampinha verde. Clique aqui, assine nosso canal, inscreva-se. Cada inscrito vale muito pra gente, a gente vai ficar mais forte, vai trazer figuras campeãs. E comente que você vai participar desse sorteio aqui, do boné do Bahia, assinado pelo... Guto Ferreira, nosso querido Gordiola, vai assinar aqui, deixar autografado, vai valer bastante esse boné. Bonito, Bora. Guto? Bonito? Bonito. Curtiu? Pronto. Vai Bom. ser seu, se você comentar e der like no vídeo. Sim, e ser sorteado, né? Claro. Senão a gente não tem 200 aqui pra dar de presente não, velho. O cara se for assinar 200 ele tá ganhando. Bom, Guto, seguinte, tem um terceiro elemento que não tá aqui. Pedro Centosé, ele tá lá comentando o jogo do Vitória contra o Coritiba no Couto Pereira, pela Rádio Sociedade, mas ele deixou uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta dele aqui e já já você responde. Fala galera do BFC, fala Guto, muito obrigado por estar aí com a gente aí no nosso bar. Cassinho, Fabinho, não morro de saudade não, que daqui a pouco eu tô voltando, mas eu vou participar desse encontro com o treinador do Bahia para saber dele o seguinte. Guto, você quando chegou ao Tricolor, o Bahia amargava uma situação ruim, meio de tabela, não vinha bem, e você chegou dizendo que em novembro estaria lá. Quero saber de você o seguinte, qual foi o momento que você colocou a cabeça no travesseiro, refletiu e fez assim, vai dar para chegar? Qual foi o momento que definiu na sua cabeça que o Bahia de fato poderia voltar à Série A? Um abraço. Bom, cara, eu cheguei desde o primeiro momento acreditando que a gente faria um trabalho que levaria o Bahia à divisão de elite, né, a Série A. Agora, lógico que na caminhada você vai vendo vai tendo percalços, vai tendo triunfos, e aí você vai olhando, questionando, confiando. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca cheguei num momento desesperador de temer. Eu sempre acreditei. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Até porque quando você não acredita, como é que você vai passar confiança para quem está do teu lado, seus comandados? Verdade. Né? Mas eu dizia que a gente ia crescer na hora certa. E qual foi a hora que você botou a cabeça, como o Pedro perguntou, ele botou a cabeça no travesseiro e disse assim, rapaz, a gente vai conseguir. Não, cara, esse conseguir, esse botar a cabeça no travesseiro, nunca ocorreu. Agora, quando você tem a coisa clara que ela vai acontecer, logicamente foi a partida do Vila lá fora. Né? Porque foi o Vila, foi uma partida antes que nós entramos no G4. Acho que foi no Vila, né? No Vila. Porque ganhou o Vila e aí no ganhamos, sábado o Náutico perdeu do Avaí. Então, e ganhamos fora de casa. O fato de ter ganhado fora de casa e tal, eu falei, não, agora ninguém nos segura mais. Agora nós vamos até o fim. Né? Foi a partida do Vila por essa situação. Agora, essa situação de, Agora vai? Não, nunca rolou essa dúvida do agora vai. Sempre a fé de que a gente ia chegar na hora certa. Quando nós chegamos aqui, o gramado do Fazendão, ele devia ter uns 4 dedos assim, ó, de altura. E tinha o campo que nós treinamos hoje, que é o campo 2, que nunca ficava pronto porque não fechava. Aí nós fomos, não fechava a grama, né? Sim, não dava liga. Não dava liga na grama. Aí nós fomos, olhamos, aí sempre falei, gente, não dá para trabalhar, a bola não corre, não anda. Deixa eu falar aqui. Não tem como treinar qualidade de passe, não tem como treinar velocidade de jogo. E nós falamos, isso aí tá. E depois você vai jogar na arena, é outro jogo. E aí nós conversamos com a administração, os caras muito legais, tal, de cara se prontificaram, e nós falamos, abaixa. Mas se abaixar a grama vai branquejar, vai ficar feio. Viu, a gente não quer jardim, a gente quer campo de futebol. Se Deus quiser aqui, viu, Léo? E mais do que campo de futebol,
nós precisamos do gramado naquela altura que, após o corte, o talo que vocês estão falando que vai ficar, ele vai folhear e aí vai fechar a grama. E aí, dito e feita. Você deu até uma de jardineira, vamos chamar assim. Os caras cortaram na altura tanto o campo 1 quanto o campo 2, e aí nós que tínhamos um campo que a coisa não fluía, passamos a ter 2 campos muito bons ali para trabalhar, e isso foi também adiantando nosso lado. Quem esteve aqui e falou sobre isso, inclusive, foi Preto Casagrande, que disse assim, rapaz, que a gente perguntou, qual a diferença do Doriva para Guto? Aí ele falou, rapaz, Guto, o cara é exigente, o cara é chato. Ele é verdade, ele falou é isso chato. O cara olhou assim pro gramado e falou assim, não, aqui a Essa gente não grama pode não treinar não, treina. não sei o quê. Aqui não tem condições não. Ele falou isso, que você E é um verdade. cara exigente. Sou. Então esse perfil... Não tem como você dar qualidade se você deixar acontecer. Você tem que direcionar para aquilo que você quer. E para você obter aquilo que você quer, o que eu quero? Eu quero um time forte. Para ter um time forte, eu tenho que tirar o máximo de cada um. Então, com essa exigência, teve gente que perguntou, várias pessoas perguntaram pra gente no Instagram e no Facebook, no Twitter, qual é a sua meta para 2017 com o Bahia? Porque, assim, uma coisa... Cara, é assim, ó. Você já estabeleceu essa meta Sim, com a diretoria? sim. Qual Eu acho que tudo... Não enrole não. Não, eu acho que tudo tem que ser feito de uma maneira... O Bahia é um time grande, sim. Mas o Bahia passa por uma fase de adaptação à divisão. E reerguimento também, né? À divisão. Ele tem que se readaptar. Jogar a Série B é uma coisa, jogar a Série A é outra. Certo. O nível de exigência, o nível de intensidade e de qualidade, ele tem um diferencial. E o Bahia necessita se preparar para essa divisão e ter uma adaptação. E isso passa por um tempo. Em 2013, nós pegamos a Portuguesa, que tinha jogado e tinha sido montado para jogar a Série A2. Sim. O time estava se arrastando no Paulista. Foi campeão da 2, estava se arrastando no Brasileiro. Era último lugar quando nós assumimos na 13ª rodada. E salvamos dentro do campo. O problema foi o STJD, né? O lance de... Na realidade, o lance foram erros internos lá que acabaram... Mas isso aí não veio ao caso, a história não é portuguesa, a história, né? É só para contar o projeto. Depois que nós assumimos, nós levamos quase 2 meses para conseguir dar a intensidade de jogo que a gente precisava à equipe. E uma equipe madura, de jogadores que já tinham, inclusive, sido campeão mundial, que é o caso do Souza, jogadores que jogaram em grandes clubes da Europa, tipo Moisés Moura, né? E desse time saiu o Bruno Henrique para o Corinthians, saiu o Moisés, que foi para a Croácia e hoje é uma das estrelas do Palmeiras. Sim. Né? Gilberto foi Atacante, tá no São atacante, Paulo está no São Paulo agora, enfim. Era um baita de um time. Diogo saiu para o Palmeiras e depois saiu... Você era o técnico daquele 1x0 que o Bahia deu aqui com o de Fernandão? Eu sei que ele não Sim, respondeu ainda sim. qual é a meta do Bahia para 2017. Drible não, mais sem com o Bruno problema, eu Ferreira. não vou driblar, não vou Ah, driblar, tá bom. não vou driblar. Eu acho que tem que ser coerente. Para o torcedor, nós vamos vender uma ideia da direção, do que a direção aspira. E o que é a direção? Agora, internamente, eu acho que a primeira coisa é fazer uma competição boa. Certo. Se manter na Eu Série acho A. que uma coisa... Você fala se manter na Série A. Parece um discurso derrotista e talvez... Exatamente. Por isso que eu quero Eu costumo dizer assim, ó, mira a estrela... mira a lua. Se você acertar a estrela, valeu a valendo, pena. Já está valendo. Então, nós vamos mirar a lua, né? O que é mirar a lua? É no mínimo... Libertadores? Porra! Dizem que a torcida do Bahia é exigente, tá vendo? Aí ele já quer o planeta, todos os planetas interligados. Porra! Né? Eu acho assim, ó, nós temos que pensar grande sim. Ah. Né? Nós temos que pensar grande sim. Mas nós temos que ser coerentes. Lembrando que Libertadores é até o Eu sexto. sei que é o sexto. Eu sei que é o sexto. Nós temos que ser coerentes. Nós temos que, primeiro, passo a passo, primeiro, fazer uma campanha que nos coloque com tranquilidade até o 12º lugar, 11º lugar, com tranquilidade. À medida que você tenha essa garantia e que a equipe se solte você vai visar, sim, a primeira página da tabela
para brigar por uma Libertadores. Se você pensar, se você me perguntar qual é o meu sonho, aí você está dizendo qual é o meu sonho. Inclusive, uma das questões de vir para o Bahia era um clube que pudesse ter algum tipo de investimento que possibilitasse de alguma maneira isso. Por quê? Porque o sucesso, uma classificação como essa, alavanca ainda mais a minha carreira. A gente começa aqui, tem uma sequência de perguntas aqui, tem muita pergunta. E Lorena Cerquinha, ele mandou aqui pra gente, ó. O João Vitor perguntou, o que é que motivou ele vir pro Bahia, sendo que vinha fazendo um bom trabalho na Chapecoense? Você estava muito bem na Chapecoense, largou o trabalho lá para assumir o desafio no Bahia. O que é que motivou você? O Bahia chegou com uma proposta, é um clube, primeiro, bicampeão brasileiro. Alguns treinadores que hoje têm um nome de destaque no mercado, tipo o Mano, o crescimento do Enderson, que depois acabou não se firmando e deu uma baixada, o Enderson no Goiás, por exemplo. Enderson Moreira. Foi justamente levantando um clube com uma camisa forte, com uma massa forte, e na sequência fazendo um bom trabalho em termos de Campeonato Brasileiro, que valorizou, solidificou o nome no mercado. Então, eu pensei nisso também. Você mirou no Bahia isso, você viu um time de massa, um time que pode mirei ter a essa oportunidade essa força de dar essa... Exatamente, você resumiu. Mas ainda tinha uma outra situação, né? Que o Bahia estava nesse momento extremamente organizado, que eu poderia fazer o Bahia exatamente o que está acontecendo. E o meu nível de responsabilidade com a Chapecoense já estava conversado, estava livre. Quando o meu nome foi ventilado, eu tenho um procurador, ele visita os clubes e o meu nome sondou, entrou tal, e ele ouviu muitas vezes dos dirigentes que ele só trabalha em clubes com uma pressão menor porque a torcida é menor. Então, o Bahia é o ideal para tudo isso. Eu posso, de alguma maneira, ajudar o Bahia e o Bahia está me ajudando, é uma troca. E aí... Então, deu torcida, desafio, para visibilidade, e você ainda encontrou um clube que lhe dava condições de você fazer o seu trabalho sem que houvesse interferência atrás, salário, essas coisas. Além porque tinha muitas sondagens, proposta efetiva, só surgiu a do Bahia, tinha mais algum outro clube Não, neste momento, por exemplo, depois de ter vindo para o Bahia, aí eu recebi uma sondagem oficial do Inter. E agora? Agora, peraí, rapidinho. Você subiu o Bahia de sábado. Já seu telefone já tocou? Vou deixar quieto. Pera aí, rapaz, vai passar? Tocou. Vou passar. Tocou. Ele não falou não, mas eu acho que tocou. Tocou, Felipe? Tocou agora não, né, Sorvete? Não. Não, agora não. Mas eu acho que tocou pra ele negar Duvido, assim. pra ele falar assim. Pra estar com essa visibilidade. Subiu o Bahia. Agora, peraí, O rapidinho. Inter tá sem treinador, viu? Vamos lá. Ele tá lá, calma. Ele tá falou lá um pra bocado de nós coisa sim. aqui das razões que ele veio pro Bahia, mas a razão financeira você não falou, que a proposta foi boa pra caramba e que o Bahia tava pagando em dia. Porque eu queria perguntar pra você o seguinte, a imagem do Bahia hoje, com relação à administração... No mercado? A melhor possível. Como é que tá? A melhor possível. Seriedade, uma estrutura qualificada. Não pensa não, todo jogador adora jogar com uma torcida dessa do lado. A gente teve um probleminha com a câmera e nesse intervalo de 5 minutos, foi 5 minutos o cara recebeu... muito. O cara recebeu umas 4 ligações aqui. Eu acho que uma foi do Galo. Hein? Foi? Eu ouvi um sotaque carioca. Não. O Vasco, o Jorginho saiu do Vasco. Ele falou assim, Vasco. eu acho que foi do Galo. Aí ele respondeu, não foi do Galo não. Safadinho. Eu vou dizer, minha vida é um livro aberto. Então fale. O quê, Guto? Da minha esposa, né, a proposta de viagem, uma nova lua de mel agora. Ô, transão! Vai ter nessas feras, mamãe. Ô, Guto, já, cara. Me diga uma coisa, vamos falar de futebol. Agora é o seguinte, ó. Solta o jogo. Você tá até em casa. Tinha uma torcida aqui, toda a seu favor. Só Bahia aqui, ó. Solta o jogo. Rolou a conversa de mala branca.
Esse final de campeonato era um tal de fulano vai jogar motivado, Beltrano vai jogar motivado. O Oeste meteu O Oeste 2 a meteu 2 no 0. Náutico. O Bahia procurou o Oeste pra dar esse tipo. Vamos falar do Oeste. Ah, Vocês conhecem a estrutura do Oeste? não. Vocês sabem por quê? Quem está por trás do Oeste? Lá ele. Vem cá, Do Oeste, não de você. Os caras estão lá, não podem se defender. Pô. Então, aí você tá assumindo. É o defensor. Cara, o cara que comprou o Oeste é o mesmo do Audax. Fizeram Na realidade não comprou, né? Ele arrendou o Oeste para jogar a Série B. E ele é acionista, não sei se é majoritário, o cara tem muito dinheiro do Grupo Bradesco. Tá? E o tipo de contrato que ele tinha com o Oeste, tanto é que ele ofereceu para os jogadores deles, na manutenção na Série A, o prêmio era de R$1 milhão. Então essa foi a mala branca. Porque se ele caísse, ele tinha que pagar para o dono do Oeste Ah, é o negócio da multa. 15 milhões. Rapaz, como é que você sabe essa história toda? Isso aí é coisa que rola na imprensa de São Paulo, e eu, por ser de São Paulo, acompanho também. Entendi. E acaba sabendo. Não precisou nem de Então o Bahia não né? precisou Um se... incentivo, se- né? Não, e o time precisava ganhar. Mas pra você é a sair do favor dessa rebaixamento. prática? Veja só, eu particularmente gostaria que não acontecesse. Mas é o tipo de, uma coisa que não interfere de forma negativa. Antidesportiva. Antidesportiva. Mas acho que interfere no equilíbrio da competição. Porque aí quem tem dinheiro Quem tem poder de recurso. de recurso manda, e quem não Mas tem... consegue fazer, mas muda muito. O jogador fica bom quando recebe mais dinheiro, como é isso? Ah, cara, eu não Não posso, adianta eu não nada, posso você paga por perna de confirmar, pau. eu não posso confirmar nada. E quando você não pode afirmar nada, eu acho que você não tem que ficar puxando e acusando. O que eu posso dizer é assim, ó, e eu prefiro usar a palavra dignidade, a palavra hombridade, a palavra profissionalismo. Nós jogamos com Vila Nova fora da competição. Sim, já eliminado, sem aspirações. Correu tanto ou mais do que correram Com 10 homens, inclusive. outros jogos. Nós jogamos com o Sampaio aqui na mesma situação. O Sampaio tava com alguma malinha, não é possível. Os caras fizeram uma cera da porra rebaixada. Eu não posso acusar. Eu sei, eu tô prefiro falando aqui. dizer, Minha especulação. eu disse que é uma questão que o Atlético também tem essa questão de dignidade. De não querer perder nada, né? Ele parou aí. Exatamente. O Verdense já estava fora. Correram uma zorra também. Mesma coisa. Tá? Então eu prefiro dizer que é o profissionalismo dos caras. Se teve algum incentivo, a mim, eu não posso dizer, a mim não chegou. E não é uma prática do Bahia. Até pela linha de pensamento do seu presidente. Por que o Bahia, várias vezes com um a menos, jogando com a superioridade numérica, Jogava pior. não do que o conseguia transformar isso em resultado? Várias vezes aconteceu isso. O CRB, o Luverdense, o próprio Vila Nova. E o Bahia, por mais que tivesse frente no placar ou atrás no placar, não conseguia transformar isso em vantagem. O que Muita aconteceu? gente da torcida odeia quando o Bahia... Rapaz, tá tinha gente que eu vi dizendo assim, caralho, não expulsa não, juiz. Não foi É mais melhor a expulsa, gente jogar com 10 do que com 11. Qual foi o caso, Guto? Falando sério aí. Não, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Nem você sabe, né? Eu gostaria de saber também. Velho, São comportamentos assim que você busca, que você trabalha, que você conversa, pressiona. E tem coisa que Não dá você pra não explicar. consegue achar uma explicação uma plausível. explicação plausível para a situação. Porque à medida que o jogo começa a se tornar mais fácil, Relaxamento natural? o relaxamento natural, e alguns jogadores paravam de pensar no coletivo e começavam a pensar individualmente. E quando você deixa de ser equipe, Tipo, vou se consagrar, é isso? mais ou menos. E aí a hora que você deixa de ser grupo, de ser equipe, 10 fechado é melhor que 11 fracionado. 11 distraídos. Não vou dizer distraídos, mas pensando individualmente. Fala um pouco mais sobre aquele jogo do CRB, que foi uma coisa incrível, quase inacreditável. Eu queria saber sobre o vestiário. Acabou aquele jogo, no vestiário. Como foi o clima? O que foi que você falou para os jogadores? Como é que você reagiu depois daquele jogo?
só para relembrar, né? O Bahia estava ganhando 2-0. Com um homem a mais. Com um homem a mais. E Teve deixou um pênalti, Tinga, o deixou Zé empatar. Carlos fez 2 gols, faltando 10 minutos. Provavelmente, se a gente tivesse ganho aquele jogo, a gente teria chegado com muito mais tranquilidade. Será? Provavelmente. Não dá pra Sabe saber. o que acontece, gente? Não, mas- Na moral, Não, na moral. vontade, vá. A minha bronca com a imprensa... Desabafo, boa. Não. A minha Peguei, bronca... peguei É no... sério isso? A minha bronca com a imprensa é que vocês sempre querem... A gente não é imprensa não, viu? Não, É sim, descarado. vocês eu sempre sou querem publicitário. colocar o que não aconteceu, sendo que tem acontecido. O se não joga, gente. O se não acontece. O que acontece é a realidade. E o efeito do copo de suco que você tomou, o efeito da cerveja que você tomou, cada um tem o seu efeito. Deixou o Bahia mais alerta aquele resultado, por exemplo. Com certeza. Talvez se o Bahia tivesse ganho aquele jogo, tivesse tropeçado mais à frente várias vezes. O achado estava resolvido, estava bem. Algumas situações que ocorreram, como você falou dentro do vestiário, que não vem aqui dizer, não compensa, tá? Que são assuntos internos, Sim. né? Só cabe a nós. Alavancaram situações de grupo que fizeram o grupo se fechar mais, Se unir. que fizeram o time ter atitudes mais adequadas na busca de resultados, e os resultados aconteceram. Então você considera aquele resultado positivo, no caso. Cara, Porque negativo o resultado, Sim. mas os efeitos do resultado positivo. É a coisa do copo mexer meio vazio. Você vê pelo viés positivo, a coisa do positivismo. Você olhou assim e fez, O resultado de uma negatividade foi um efeito depois positivo. Porque se não fosse as coisas que aconteceram ali, a partir daquele resultado, talvez a gente não tivesse alcançado essa sequência. Você ficou full da vida, né? Puto da Mas vida. não fica, né, velho? Puto da vida. Não precisa falar. Você Vocês queria falam matar um. full. Ah, Se fala passasse palavrão, na tem frente. que- Só um detalhe. Fica à vontade. Na campanha de 2014 com a Ponte, a gente entraria no G4 com uma vitória contra o Atlético Goianiense em casa, e a gente venceu o jogo por 3-1 até 36 do segundo tempo. Em casa, não é fora. 36 do segundo tempo, 3-1. Tomamos a virada 4-3. Depois daquela partida, a Ponte emendou 13 partidas invictas e subiu com 3 rodadas de antecedência. O Bahia, depois da partida contra o CRB, acho que perdeu para o Londrina só, Só. e foi perder o último jogo agora. Isso. Será que o efeito foi positivo? O Bahia subiu sábado passado, o Bahia subiu perdendo, precisou esperar o jogo do Náutico acabar. Isso deu uma sensação de tensão na torcida, a torcida ficou preocupada. E teve muita gente que acabou criticando muito o clube, no meu ver, de uma forma desproporcional, porque o sucesso foi obtido. Passa um pouco por isso. Essas críticas chegaram a você, como é que você vê isso? Cara, eu enxergo a competição com 38 rodadas. Eu não acho que foi o erro ou a incapacidade do Náutico que subiu o Bahia. Foi o Bahia chegar a essa condição. Porque se fosse a incapacidade do Náutico, e a capacidade do Bahia, onde foi? Claro. Se o Bahia somou 63 e o Náutico somou 60, O Bahia se deu direito, se deu luxo. Exatamente. Então não foi o Oeste que salvou. Porque se o Oeste, se fosse analisar por essa questão aí, nós empatamos com o Oeste lá dentro ganhamos em casa e empatamos lá. Sua estreia, inclusive, foi contra o Oeste aqui. Exatamente. Empatamos lá, não fizemos um grande jogo, fomos buscar o empate lá. Então, peraí. É isso. Imagine que... E a gente conversava ali fora, né? E eu vou usar o teu raciocínio para dizer aqui. Inverta a última rodada, traga para a penúltima e pegue a penúltima e leve para a última. Na penúltima, o Bahia ganhou do Bragantino, o Náutico ganhou o jogo dele contra o Tupi fora. E na penúltima aconteceu... E na última, Bahia os dois, e Náutico perderam. E a gente estava 3 pontos na frente do Náutico na penúltima. Vamos supor que se a penúltima fosse a última, os Os dois dois perderiam, perderam, 3 pontos. tá tudo zerado. Ah, o Bahia precisaria Ou até numa situação de que não fosse nem os dois ao mesmo tempo. O Náutico perde, Sim. e aí todo mundo ia lamentar que o Bahia
perdeu na sequência fora de casa. Sim, não Um garantiu jogo o que acesso. fosse depois do Náutico. Não garantiu o acesso. Só que daí, mobilização pro jogo do Bragantino. Aí festa na Fonte Nova, Bahia. Com gol de Cajá aos 42. Parava a subiu, cidade. parou a cidade. Todo mundo em casa. Aí não ia ter um trio elétrico. Já tem o 200. Aí ia ter uns 200. É. Ia ser carnaval literalmente, fora de época. E não ia nem ser na boca do rio. Ia ser o Farol da Barra e tal. Farol da Barra até Barra Ondina. Ondina. Barra Ondina. Circuito Barra Ondina. Esperar esse resultado do Náutico no vestiário, como é que foi isso? Já que Cara, não tava 10 mais na mão do minutos. Bahia. O jogo tava parado. Você em algum momento você achou que vocês podiam perder a... Não, no acesso? momento que nós tomamos o segundo gol, a gente tinha informação. Os jogadores dentro do campo não tinham. Nós tínhamos a informação no banco sobre o Oeste estar vencendo, o resultado na do condição de Vasco 2-0. É porque O o Vasco não único tem resultado que foi anunciado dentro do do estádio. Vestiário. estádio foi do Vasco. Não, em momento algum foi anunciado qualquer resultado O do próprio estádio não do Oeste. divulgou isso, nada? Oeste não. Oeste e Náutico não foi divulgado. Agora o Vasco foi divulgado. A gente sabia que o Ceará saiu ganhando, que o Vasco Tinha virou. virado. É. E não, a gente sabia pelo o Sérgio da Globo, que Sérgio Pinheiro, da TV Sérgio Bahia, Pinheiro, né? da TV Bahia, que o Oeste vencia por 2-0. Já desde o primeiro tempo a gente sabia. Só que em momento algum a gente transmitiu para os jogadores. Os jogadores não estavam nem querendo saber de nada. Né? E a hora que nós tomamos a virada, aí eu voltei a perguntar. Quanto é que tá lá? Exatamente. E eu saí muito puto porque saiu do nosso controle momentaneamente. Não estava mais em suas mãos. Não estava mais. clube. Embora o tempo para se fazer 3 gols, Era muito para pouco. uma equipe que precisa vencer para se livrar do rebaixamento, Era muito é Porque difícil. o Oeste estava jogando por alguma coisa, não era o Ceará, por exemplo. Exatamente, que estava jogando por ele, pela vida dele, não estava jogando por Só outros. que o resultado do Joinville dava a possibilidade até do Oeste. É porque o Vila Nova Empatar ou perder. empatou. Não. Sim, o Joinville virou. Empatar não. Empatar não, tinha que ganhar de qualquer jeito. Tinha que ganhar de qualquer jeito. Sim. Mais do que nunca eles precisavam firmar, né? E eu conheço o treinador do Oeste, o modelo de trabalho. E a equipe do Oeste, taticamente, é uma das equipes mais difíceis de jogar. É uma equipe que joga muito em cima de posse de bola. Diz que a ansiedade do Náutico foi perfeita pro Oeste, vamos chamar assim. Então, pro jogo lá. qual que é o problema que a gente tem falado, o problema que foi do Bahia? Ansiedade. Aí nós estamos discutindo aonde o Náutico perdeu a competição. Ansiedade. Ansiedade. Os jogadores do Bahia receberam muita pressão. E, assim, reagiram bem, porque nos jogos em casa, por exemplo, Guto, era uma bomba relógio. Se a coisa não saísse bem, por exemplo, o Bahia terminou o primeiro tempo perdendo pro Ceará. Já era a reta final. Mas E o a torcedor torcida veio junto. Tava lá naquela, porque já começou a sentir a reação do time. Mas a reação No veio primeiro antes, né? turno, quando a equipe estava ainda se preparando, estava ainda, a gente não tinha tido tempo de recuperação, quanto o Vila, por exemplo. Nós fizemos um primeiro tempo horrível no Vila em casa. E aí o segundo tempo piorou. Sim. Porque aí a torcida começou a ficar indignada, começou a Clima de vaiar. fim de festa, tava uma merda. Aí nós tomamos o gol, nós praticamente demos uma bola para os caras fazer o gol. É um time totalmente E não conseguiu fora, criar. não criou nada, não saiu nada. E isso aí, o que define a qualidade do jogador, uma das primeiras coisas para o jogador poder render, poder jogar bem, é confiança. Ele pode ser o craque, pode ter muita qualidade, se ele não tiver confiança, ele não vai produzir. E você acha que o clube Por não isso, se dá essa condição? por isso que eu vou aproveitar mais esse veículo. Não adianta, esses caras que pensam que batendo em jogador, que dando porrada, que xingando, que vaiando, vai somar alguma coisa pro seu clube, pro jogador, Só prejudica. só prejudica, só atrapalha. É muito mais fácil, eu acho que tem N pessoas que lideram suas equipes de trabalho, lideram grupos, sabe que através do incentivo é muito mais fácil você tirar o melhor de cada um do que através da crítica, da porrada, da vaia. Na Espanha é a mesma Você coisa. sentiu mudança do perfil do torcedor do Bahia quando entrou a promoção? Ou isso não... Ou foi mais devido Cara, a... eu não consigo. Por causa do perfil popular? Porque Não, é o eu que eu não consigo. vou tentar contextualizar aqui. Eu entendi aonde você quer chegar,
mas eu não consigo, que é uma torcida mais elitizada um pouco, menos Porque elitizada. assim, desde a arena foi Sim. implementada, um torcedor que é um torcedor de poder aquisitivo maior. Eu não consigo... Depois, com a promoção, passou a ser o povão, que é uma Você não identidade consegue do avaliar Bahia. Eu não consigo diferença? avaliar essa diferença. O que eu falo que é uma cultura brasileira. Que agora os meios de comunicação estão começando de alguma maneira, procurar mudar. Por quê? Porque algumas situações nas grandes cidades, nas grandes torcidas, estão com nível de violência extremo, né? E aí começam a ser questionados sobre esse tipo de postura, que esse tipo de postura de poder, de algumas coisas, começa a gerar e desencadear processos que não são legais, né? Mas também o processo do time. Lá atrás, futebol, na década de 80, na década de 90, existia uma cultura do jogador boêmio, do jogador isso, aqui. Hoje o futebol está tão profissionalizado que se o cara for da baderna, ele não consegue. O cara perde espaço. Ele não consegue ter rendimento. Não consegue ter rendimento. E para ele jogar em alto nível, ele tem que se cuidar. Se ele tiver no embalo, ele vai deixar de ter rendimento. E eu vou colocar um cara que não está dando rendimento? O cara que vai me fuder? Não, vai quebrar pro tabela e todo mundo. Então, e a primeira cabeça que rola de quem que é? O treinador. Então, que rola é dele, que chora é a mãe dele, não a minha. Como é sua família? Você falou de seu filho de 3 anos. Você é casado, filho? Sou casado. A mulherada aí que mandou mensagem no... Ah, cadê esse homem? É solteiro? É casado? Não sei o quê. Sou casado, tenho Quantos filhos? 2 filhos. O mais velho, o Pedro, está com 17 anos. O mais novo, o João. Pedro Henrique, João Vitor, está com 15. A esposa fica lá em Ficam em Piracicaba. Piracicaba. Rola saudade. E você no Muita, Salvador Fest. muita, Você no Salvador muita. Fest. Não, mas Isso era uma cebosa. O cara deve ter pedido autorização da polícia. Tô brincando. Mas rola saudade, Não, rola mas saudade. Muito, muito, cara. Muito, muito. Eu sou um cara muito família, não sou um cara de... Você vai me ver em restaurante, dificilmente você vai me ver em balada. Quando eu estiver na balada, eu tô com os amigos ali, mas Também, filho. bem na minha, Mas isso quer dizer que não tá sentindo bem na saudade minha, dos filhos? bem na minha, né? Algum filho seu pensou em jogador de futebol, essas coisas assim? Não? Você não encoraja, não, né? Não, o mais novo nem acompanha, o mais velho acompanha, o mais novo nem... O que é que você gosta de comer? Você falou de restaurante aí, qual é a sua comida preferida? Porque você falou que comida baiana tem muito coentro, não sei o que. Não confunda as coisas. Vai, explique. É porque a gente perguntou da comida Uma coisa é baiana. o coentro. Ah. Agora comida baiana, cara. O que é que você gosta? Fala aí. Muqueca. Moqueca, Gosto. bobó, Acarajé. caruru, Gosto. vatapá, dendê. Abará. Abará. Gosto. Caruru. Não. Oxê, Você peraí. não gosta de caruru? Caruru. Nada que vai quiabo. Como é, rapaz? Quiabo não é comida. Escorrega o quiabo? Não, lá ele. Fala lá ele. Lá ele, velho. Você se passou que não é caruru, é carurives. Você deu mole, mas a gente liberou, velho. Ixi, essa daí eu perdi. Cara, você falou Bauru também, mas a gente vai deixar pra lá e não use a rima agora não, que eu só fui lhe explicar. Eu já sei. Guto, qual é a Eu já sua sei, melhor né, característica? É acostumar, né, cara? Qual a principal característica como treinador? A principal, vamos dizer assim, eu sou principalmente isso como treinador. Qualidade. É difícil da gente falar da gente, né? O que o pessoal comenta é que geralmente as minhas equipes são organizadas no aspecto defensivo, com uma boa transição, com um modelo de jogo onde você percebe um padrão. Existe um padrão de jogo. Te chamaram de retranqueiro. Você se considera um cara retranqueiro? Cara, como é que pode ser retranqueiro um time... Chuta, garoto. Vá. Chuta! Não. Sem pena, vá. Não libere não, vá. Mas aí não dá pra dizer, né? Não fui eu não. Não, vai. É a galera que pergunta, olha só, pô. como é que braço? Eu tô ligando, Quando nós chegamos... assim, porta-voz da galera. Então, quando nós chegamos no Bahia, a equipe do Bahia na competição, acho que tava alguns jogos sem fazer gol. E... Bem assombrado. Vou ficar tranquilo que isso aí é garantido. o ataque figurava, acho que em 9º ou 10º da competição. Nós terminamos com o segundo melhor ataque da competição. Então nós somos retranqueiros mesmo. A resposta tá Eu acho que antes de Pra quem comprar, perguntou. eu acho que antes de comprar, você torcedor, né? Antes de comprar ideias de quem está te vendendo, vai ver as estatísticas, analisa futebol, Boa, Guto. Receba! tá? Come aí, Alva Cebosa. Vai entender o porquê de cada coisa, né? E eu não sou nada perfeito, eu erro também. Erro e erro bastante. E sou consciente de quando erro. Até porque eu sou ser humano. Guto, essa campanha toda no Bahia que terminou de uma forma muito feliz.
Eu queria que você me dissesse o seguinte. Primeiro, qual foi o jogo ou o momento mais difícil e que você depois encerrasse dizendo pra gente qual foi o melhor momento dessa sua passagem de 2016, que em 2017 você tá no Bahia, na Série B com o Bahia. Cara, o momento mais difícil não foi desesperador, mas foi um momento que exigiu a mudança que foi tomada. E parabéns a Marcelo Santana pela coragem de, naquele momento, porque não é qualquer dirigente que tenha coragem de me permitir ir até a imprensa e dizer da maneira que eu disse que seriam tomadas providências e, na sequência, cumprir e tomar as providências que foram tomadas. Exatamente. Que foi o jogo do Vila Nova. Após aquele 0-1. Após aquele 0-1. Que foi ali a mudança radical. Afastou os jogadores, trouxe outros. Enfim, ali começou a guinar o trabalho. Começou a dar a virada. Né? Agora, o momento... O sublime, aquele que diz assim, pô, tô no melhor lugar do mundo. Não, cara, eu acho que nós tivemos dentro da Fonte Nova, acho que as 9 vitórias dentro da Fonte Nova. Agora, qual é o especial? O especial agora, depois de passado, no momento foi êxtase também, por a gente ter vivido, né? Mas as 9 tiveram importância e cada gol do Bahia, nessas 9 vitórias, né, fantástico, poder comemorar, poder desabafar, poder botar para fora tudo que você está sentindo, ver seu trabalho produzindo e fazer toda a torcida feliz é muito bom, cara. É muito bom. Agora a partida do Bragantino por fechar. Agora, depois de passar tudo isso, a gente pode dizer que foi ela. Mas a partida do Criciúma foi tão importante, a partida do Goiás, a partida do Vasco. Aquele gol do Sampaio Corrêa, velho. Aquele jogo então, aquele lá... E o coração? Você comeu muito sal naquele dia, não, né? Porque ali vai infartar a gente. Tá fácil, né? Tá fácil. Mas para ver como que o torcedor tricolor é forte. E esse tipo de situação, eu garanto para você, cara, deve ter eliminado, na sequência, pelo menos uns 30% de secador. Né? Era tática para eliminar o secador. É deixar até o final. Você queria que entre Guto, Hernani, diretoria, você pode dizer que qual o tamanho da participação da torcida do Bahia nesse acesso? Cara, é difícil de dimensionar, e quando você dimensiona, você pode não dar o tamanho ideal. Eu acho que a torcida do Bahia sabe o tamanho, sabe o quanto importante é. Porque se eu falar que foi 90%, se eu falar que foi 99%, que foi 100%, ainda pode ficar pequeno. Ô Guto, então, para encerrar nossa entrevista, eu queria que você mandasse uma mensagem. Boa, Fabinho. Para a torcida do Bahia. Tá esperando 2017. Que tá esperando com muita ansiedade esse 2017, muita expectativa o 2017, né? E ansiedade eu entendo, hein, gente? Aí, ó. Olha o tamanhinho da criança. Essa é ansiedade? Manda um recado para fechar a nossa entrevista. Reflexo dela, efeito dela. Antes de mais nada, agradecer você pela participação aqui, foi sensacional. Pela generosidade que o bicho tá no ritmo da zona. Talvez seja a última entrevista de Guto em 2016, né? Talvez. Em Salvador, porque possivelmente. Você tá viajando para amanhã, né? Para Alemanha. É isso? Depende. Eu viajo amanhã à noite. Vai fazer uma atualização? Na realidade, a gente já fizemos isso com o atual treinador da seleção espanhola em 2014, o Futebol Clube do Porto. Ficamos 10 dias observando treinamentos dele, Lopetegui, e do Luiz Castro, que era o treinador da segunda equipe. E você vai para ver o quê? Você vai aprender? Você vai Você vai ver. Vai ver o que está sendo feito, o que pode te ajudar em alguma coisa, o que pode ter uma noção de certo e errado, que estrutura eles têm, ou por que eles estão colhendo resultados hoje. Eles são os campeões do mundo. Sim. E eu vou para observar 2 dos treinadores jovens mais promissores, inclusive o do Hoffenheim, que é o treinador de melhor média nos últimos 15 anos na escola de treinadores da Bundesliga. Então é um cara moderno que vem tendo um trabalho com certeza tem alguma coisa para acrescentar. conceitual, né? Bem conceituado,
Você fez essa pesquisa, você falou assim, não, eu quero ver esse cara aqui. Não, na realidade, a gente pesquisa muita coisa em termos de internet, mas a gente tem amigos também que direcionam. Na passagem da seleção alemã, aqui, nós tivemos inclusive um workshop com 2 dos auxiliares, né? O atual auxiliar do Joaquim Ló e o auxiliar que estava na Copa do Mundo, inclusive é o Heinz, né? Que é auxiliar, que hoje é coordenador da Federação Alemã. Ele, quando soube que eu estou indo para lá, já entrou em contato com esse meu amigo que foi jogador, foi meu atleta na base do Inter e joga Quer falar o nome? encerrou, é Sidmar. Ele encerrou carreira o ano passado, lá na Alemanha, e se disponibilizou a armar essa viagem nossa, né? E Esse time que era... Não, centroavante. o Não, o goleiro do goleiro. Bahia já... Não, esse estava no Japão. Tá, tá a vida toda lá já. E Tem boa cerveja na Alemanha, né, velho? um pouco forte, né? Não bebe, não? Não, e não é gelada, né? Não, gente. Na Não. Alemanha é quente. Quando eu bebi, É natural, eu bebi né? gelada, velho. É natural, lá, Depende. porque o tempo lá é mais... É mais frio. natural. Eu bebi umas boas geladas. Mais natural. Aí como eu sou neném, né? Fiquei bem mal. E lá, cada cidade tem 2, 3 cervejas Próprias, né? próprias. Rapaz, o Da cara cidade. entende de cerveja, não tomou É que eu tive, bolinho, velho. é que eu tive 3 vezes é na muito Alemanha, errado. né, cara? 3 vezes na Aí Alemanha. conhece o riscado, vem cá, Peraí, mas ele ia encerrar. Só falando, eu vou estar no Stuttgart, vou estar no Hoffenheim, né? Por 15 dias. Talvez tenha a possibilidade de visitar a estrutura do Vai Bayern trazer de um Munique gringo pro também. Bahia. Quem tá dizendo sou eu, galera. Calma. Ou não. E aí, manda um recado aí pra torcida do Bahia, pra 2017, o que esperar do Bahia de Guto Pode Ferreira? esperar muito trabalho, uma equipe competitiva e que a gente consiga, através desse espírito competitivo, realizar um grande campeonato e, quem sabe, aspirar a coisas grandes. Rumo a Libertadores. Ele prometeu aqui que eu vi, viu? Valeu, Guto. Obrigadão, velho. Mais uma vez, parabéns pelo acesso. E que 2017 seja ainda melhor. E Tchau, gente. assine o Bar Futebol Na Clube. tampinha de João de Fabinho aqui, viu? Dê like, curta e ó, você vai participar do sorteio do brinde. Guto vai assinar esse boné lindão da Casa Tricolor, do Bahia e do Bar FC. E você vai participar se você comentar aí no nosso vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau.